Boa tarde, Felipe. Tudo bem? O interessante nessa reta final é que muitas máscaras, véus, caem. Houve muito ilusionismo, muita mistificação, muita manipulação, muita fake news e muita ignorância nessas operações. As operações do RV, o RV não é o GESARA necessariamente, ele é um precursor do GESARA. O GESARA pressupõe a paz global, entre uma série de outras atividades. Mas ele é muito importante, é um precursor muito importante, o realinhamento das moedas globais. E ele é algo que vem sendo construído, ele é um processo, ele vem sendo construído ao longo dos anos. E finalmente chegamos a uma reta final. Muitos estão desgastados, exaustos, exauridos, nem conseguem mais ouvir nenhum áudio. Porque, obviamente, se agiu com muita irresponsabilidade. Se mistificou muito com sofrimento alheio. Muitos abandonaram as suas vidas, deixaram as suas vidas para se dedicar à expectativa desse recebimento iminente. E não cabe aqui nenhum julgamento se isso é errado ou certo. Não cabe a nós julgar. Não julgueis. Mas se deu muitas datas, deram-se datas, prazos, links que chegariam a qualquer hora, pagamentos que viriam na terça-feira, músicas da vitória, quando na verdade ninguém, eu reitero, ninguém sabe quando haverá o chamado shotgun, o apertar do gatilho. Sim, porque todo esse processo ele culmina no apertar do gatilho. Então tudo é preparado, alinhavado para no momento específico os fundos serem liberados a nível global. O Brasil não é a última nem a primeira bolacha do pacote, tá? É um processo global. Então o RV se insere na reconstrução econômico-financeira e na libertação da humanidade da escravidão da dívida. E isso se insere, está no bojo de um processo maior, de um processo de resgate da humanidade e de ascensão e despertar planetário. Então, nesse sentido, o RV e, consequentemente, o GESARA, eles estão dentro de um plano maior. Então, uma vez que eles estão inseridos nesse plano maior, há que haver uma lógica de execução, uma lógica de planejamento e execução. E eu elogio isso, porque isso vem sendo feito de forma impecável. Se os White Hats, a The Alliance for Earth, a Aliança pela Terra, a Redenção, os governos, todos estão envolvidos, patriotas do mundo, despertos, trabalhadores da luz, guerreiros da luz. Existe galácticos. Há muitos seres, entidades, energias envolvidas com isso. Então, imaginar que uma pessoa sabe, um gestor, um paymaster, um indivíduo qualquer, sabe quando haverá os pagamentos, é uma fantasia. Muitos querem massagear o seu ego, são inseguros, são crianças espirituais. É claro que há que se valorizar e muito dignificar o trabalho daqueles que se expõem na internet quase que diariamente, em áudios, pessoas extremamente inteligentes, bem intencionadas, que estão ali para tentar aliviar o sofrimento alheio e transmitir conhecimento. Essas pessoas, o trabalho delas é importantíssimo e não estou aqui de maneira nenhuma denegrindo esse trabalho. É um trabalho fundamental, é um trabalho de caridade moral, é um trabalho que expõe essas pessoas a muitas energias trevosas, o tempo e a energia delas. Mas nem elas, nem ninguém sabe exatamente. Então, muitas agem com muita sabedoria, com muita humildade. Outros não. E acabam sendo entorpecidos pelo domínio da vaidade e do ego. Então, isso independe também de religiões, de doutrina, de dogmatismo ou de demagogia. Tá? Nós estamos falando aqui da espiritualidade, de um projeto espiritual do alto, em plena execução,
algo que é sem precedentes na história da humanidade, algo extraordinário. Então, obviamente que isso vai ser executado num momento muito específico e ninguém sabe. Então, os pagamentos ninguém recebeu ainda. Ninguém recebeu ainda. Ninguém teve liquidez. Se fala tanto, já foi liberado, eu estou com os códigos, a liquidez já aconteceu. Não aconteceu. Eu posso dizer, como doutor em economia, que a liquidez efetiva só ocorre na ponta final, quando o dinheiro ele pode ser transferido e circular, oxigenando todo o sistema entre os agentes econômicos. Isso não aconteceu ainda. Não aconteceu. Quando acontecerá? Não se sabe. Não se sabe. Quem disser que é até domingo, até terça, até quarta, até quinta, eu lamento informar que isso é indevido, tá? Isso é irresponsável. Não se faz isso. O que nós podemos dizer com um grau de certeza muito grande é por conta da movimentação financeira, por conta da liquidação de ativos a nível internacional, é que está tudo muito bem engatinhado, está tudo muito bem preparado e que a expectativa é muito positiva para um pagamento na semana que vem. Ora, na semana passada a expectativa também era positiva, verdade. Nós nunca estivemos tão próximos na semana passada e na semana subsequente nunca se esteve tão próximo também. Mas agora existem indicadores fortes, sim, que os pagamentos, a liquidez efetiva, ela pode ocorrer a partir da próxima terça-feira. Houve muitos adiamentos, não, ninguém tem domínio completo da informação do que ocorre. Nesse sentido, eu reitero, a execução do plano ela está sendo notável. Então, aqueles que se apresentam como sabichões, donos da verdade, ou que, às vezes, para coletar recursos em seus grupos financeiros, etc., ou não, sem julgamento aqui, é, eles o fazem por conta própria, mas ninguém sabe exatamente. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Ninguém sabe quando ocorrerá o pagamento, com certeza. Ponto 2. Houve sim uma movimentação entre os gestores muito positiva, movimentação financeira, tá? Então, o dinheiro está na conta, mas não está líquido para gastar. É como um orçamento, tá? Você pode estar empenhado, provisionado e executado. Então, o dinheiro está ali. Alguns, inclusive, receberam os seus cartões Black, que é ótimo, mas é um cartão apenas. Eles olham para o cartão indica a riqueza vindoura, a riqueza futura, a riqueza iminente, mas ele não pode ser usado ainda. Então, até agora, ponto 1, ninguém recebeu. Ponto 2, existe uma expectativa muito positiva a partir de terça-feira, desta terça-feira agora. Muito positiva, terça, quarta-feira. Por que isso? Porque existe uma expectativa, além da questão da liquidação dos ativos financeiros, sejam a nível de moedas ou não, seja de títulos, o que for. Claro que existe uma mecânica que cada grupo tem a sua mecânica, a sua operacionalidade, cada grupo terá um tempo de pagamento diferente, que também é uma função, é um processo complexo, né? Policausal, é uma função também do grau de organização da operação específica, se tem contrato, se não tem, se há necessidade ou não de investimentos humanitários, o percentual, por exemplo, que será retido, que será pago, que será liberado. Eu, por exemplo, como economista, eu sou a favor de um percentual mínimo de 0,1% no primeiro momento, para evitar um impacto na base monetária, naturalmente, né? Então, não se sabe isso. E cada operação tem as suas especificidades, tá? Tem um percentual específico, mas serão valores muito vultosos. Ora, isso acontece agora, então já se ouviu falar em crimes cibernéticos, de segurança, questões muito importantes. Mas a gente tem que inserir o RV por conseguinte, o GESARA, que é subsequente, dentro de um plano maior. Tá? E dentro desse plano maior, é um plano de despertar da humanidade. Então, existe uma expectativa muito positiva em relação ao comandante das forças militares globais, que é o Donald Trump, que possivelmente fará
em breve, ele fará alusão, seja através de códigos de simbologia, seja de forma expressa, à tempestade que está sobre nós. E eu acredito que haverá uma pauta específica, isso no caso dos Estados Unidos, será algo muito grande, porque, obviamente, há de haver uma lei marcial, um toque de recolher, é um país armado, é um país fraturado, eu falo isso também como americano, então isso tem que ser uma coisa com a defesa, com a coordenação das forças militares, das Forças Armadas. Então, isso possivelmente ocorrerá em breve. Isso também é concomitante com a revelação, mesmo que parcial, da verdade. O governo americano, o Departamento de Defesa, por exemplo, ele financia mais de 300 laboratórios de bioterrorismo na África, na China, em Wuhan, na Ucrânia. Na Ucrânia são 30. E o Putin é apresentado como um vilão, né? Obviamente, pela mídia global. Então, existe um estado de loucura, de ignorância absoluta e grande parte da humanidade prefere ficar adormecida na cervejinha, no Netflix, no futebol e não quer saber e não vai despertar. Já houve 2 anos com essa pandemia, que nunca houve uma pandemia, obviamente, né? São 2 anos de falácia e a despeito de toda a evidência as pessoas ainda preferem não acreditar. O que realmente salta aos olhos, o que desafia a minha capacidade, a minha inteligência, é a dificuldade de as pessoas perceberem cognitivamente que existe um grupo, ou existia, existe um grupo de controle da humanidade, o Deep State, né? A gente pode chamar das Bloodlines, dos Illuminares, podemos chamar como for, da Cabala Negra, o que seja, mas a dificuldade de perceber que existe um grupo de controle da humanidade, que esse grupo ele atua aqui com suporte de outros seres, não vamos entrar nessa seara aqui, né? Para não assustar a muitos, mas que eles estão aqui para liquidar, para reduzir a população do planeta, para reduzir. A gente vê isso na televisão, a gente vê isso no Super Bowl americano, a gente vê no domínio, eles controlam a mídia, controlam o esporte, controlam a música, manipulam o subconsciente coletivo, e a despeito de toda a evidência que existe, a população prefere continuar vibrando no medo e vibrando na superficialidade e na materialidade. Mas o alto, Deus, ele já está antecipando um plano. E um plano divino nunca falha. O tempo de Deus é o tempo de Deus. O que é perceptível aqui nesse momento é que existe um grau de probabilidade, um grau de segurança grande quanto a uma movimentação do Donald Trump, da aliança e das forças militares do planeta. Tá? Então, tudo sob a coordenação da aliança. E da minha avaliação pessoal, há que haver um grande choque, porque é a única maneira, você tem que frear um ônibus em altíssima velocidade. E a única maneira de rearranjar isso tudo é com grande choque. Então, nós esperamos que essa oportunidade, mais uma vez, esperamos que ela seja aproveitada, que haja uma divulgação da verdade, no caso do bioterrorismo, começando com o bioterrorismo. Futuramente, em breve, haverá a questão dos galácticos, naturalmente, que estão observando esse processo e participando de uma certa maneira com respeito ao livre-arbítrio que predomina aqui nesse plano, nesse planeta, nessa Terra, né, em ascensão para a quinta dimensão, mas que isso é possível que aconteça nos próximos dias. Aí sim, só a partir daí, a partir de uma movimentação maior, você imagina, o Twitter ele foi comprado por algumas dezenas de bilhões de dólares. E as pessoas falam aqui em octilhões. Pelo amor de Deus, mesmo que contingenciado, mesmo que mantido numa estrutura quântica, são valores muito expressivos. Então, são valores que não vão ser liberados sem um impacto muito grande. Então, tem que haver algo maior. Isso está inserido num plano maior também, que é um plano divino. Então, em suma, ninguém recebeu até agora, ponto um. Ponto dois, ninguém sabe, ninguém nunca soube quando.
A liquidez efetiva será manifestada no plano físico. Claro que houve muitas movimentações, a gente sabe, é bacanésimo aí o trabalho que as pessoas fazem indicando isso na internet, mas é muita expectativa, né? Não é ainda a realidade, a manifestação. É o que nós chamamos de wishful thinking, que é o desejo em materialização, mas é desejo, não é materialização ainda no campo do campo quântico para o campo físico. Mas a expectativa, ponto 3, é que isso ocorra muito em breve. Ora, a gente pode argumentar mais uma vez, já houve isso antes? Sim. Mas agora as peças estão se movendo no plano maior, seja no plano espiritual, seja no plano geopolítico global. Então, esperamos sim que haja uma manifestação do Donald Trump, que haja uma sinalização das forças militares. Isso vai ocorrer também no Brasil, também no Brasil. Não acredito que não existe a menor possibilidade do Bolsonaro sair da presidência, menor possibilidade, a não ser se por assassinato. Fora isso, a possibilidade é zero. Zero. Então eu não perderia tempo nessa polarização, nessas notícias e tudo mais. E o importante agora é nós nos dedicarmos ao futuro, termos muita gratidão, gratidão antecipada, que é a força mais poderosa do universo, nesse momento, por sermos partífices desse processo histórico, épico, apoteótico, que se vislumbra sobre nós. Então é realmente iminente. Então a minha expectativa é muito positiva a partir de terça-feira para pagamentos, para a liberação efetiva, se e somente se, desde que haja uma evolução no quadro global no qual o RV e o GESARA se inserem. É isso aí. Um grande abraço. Fique em Deus.